Planejamento não é engessamento. É bom ter um planejamento, saber o que fazer, ter uma ideia daqui a 5 anos, qual objetivo atingir, ter uma ideia daqui a 1 ano, quais são as coisas que eu quero colocar em prática. Aqui a minha dica é definir uma palavra-chave que vai nortear o ano todo para a empresa e dali destrinchar, abrir para várias palavras para os vários departamentos, para fazer do jeito que todo mundo esteja na mesma direção, mas não é interessante que esse planejamento seja rígido, seja engessado, que você não possa sair do planejamento porque foi planejado, tem que ser assim. Não é assim, o mercado é muito dinâmico. Tem que estar disposto a atualizar o seu planejamento. Cuidado, a diferença entre mudar e atualizar o planejamento parece sutil, mas pode ser bastante significativo. Atualizar o planejamento significa eu vou apontar naquela direção e vou me organizar para chegar lá. Mudar o planejamento significa eu vou apontar naquela direção e depois vou apontar para outra direção, aí depois mudo para apontar para outra direção ainda e, tecnicamente, muito dificilmente vou chegar em algum lugar. Ou seja, eu vou chegar em algum lugar, mas não é tão longe de onde eu estou. Então, planejar significa saber para onde ir. Aí não quer dizer engessar, ou seja, não poder encontrar vias alternativas para chegar no mesmo direcionamento. Tem uma pessoa que eu sigo na internet que é muito interessante, se chama Vicente Falcone, que tem uma empresa de consultoria, a Falcone, e é muito interessante o exemplo que ele faz. Ele fala: quando você aponta a 3, 5 anos, ou seja, faz um planejamento estratégico da sua empresa, que pode ser na parte de marketing, pode ser na parte de processos, ou seja, você aponta para onde o mercado estará daqui a 3 ou 5 anos, você faz um planejamento como se fosse um braço. Ele imagina que esse braço seja o seu planejamento. Aí você faz planejamento daqui a 5 anos. E cada pedaço desse braço, digamos, é 1 ano. Então você planeja 5 anos, eu quero chegar lá, e divide em 5 partes. Só que a primeira parte é o primeiro ano. Então você planeja, desdobra, faz o desdobramento e tudo, o primeiro ano. E ao longo do ano você desdobra, se a gente falar em OKR, por exemplo, em trimestre. Então a cada 3 meses você tem pequenas etapas para chegar lá no primeiro ano. Agora, eu preciso seguir o planejamento à risca até o final dos 5 anos que eu planejei? Não, porque você no final dos 3 meses vai dar uma primeira avaliação e dizer: olha, está funcionando ou não? Está funcionando, perfeito, então vamos continuar. Está funcionando ou não? Tem alguns problemas. Opa, temos que resolver. Chega no final do ano, você faz um balancete de o que foi obtido, qual é a situação do mercado e reavalia. Digamos que você tenha apontado naquela direção, você chegou até aqui, primeiro ano. O mercado muda, é claro que ele não muda tão rápido de um ano para outro e não muda tão grande. Então ele pode mudar um pouco, em vez que aqui vai ser mais para cá. Perfeito, você só fez 1 ano. Então, como fala Vicente, você pode reorganizar o próximo ano na direção do mercado que naquele tempo se atualizou. Então, planejamento não é um engessamento, ou seja, você não vai fechar numa caixa e vai executar o projeto como se fosse um programa. Não, você vai planejar, vai definir as coisas. No começo você tem que fazer um estudo muito grande para entender qual é a gênese da sua empresa, qual é o mercado onde você quer entrar e quais são as coisas que você vai fazer. Aí depois vai dividir essa coisa em períodos e dentro de cada período você continua ficando de olho nos processos para fazer do jeito que eles funcionam e de olho no mercado para ver se no final do ano, digamos que tem um ciclo de 1 ano, você está na direção certa ou precisa corrigir o rumo. Agora, ter um planejamento, chegar no final do ano e corrigir o rumo é muito mais fácil de não ter nenhum planejamento, chegar em algum canto, passar 3 anos e ainda não ter feito, construído ou apontado, mesmo que construir seja mais difícil, mas se você não tiver apontado em uma direção, vai ficar mais difícil. Porque falta um núcleo central que te permite de construir e planejar as outras operações.